Pessoal, a aprovação no Senado do projeto que cria o marco temporal é apenas um dos destaques do nosso SBT Agro de hoje. Chega mais, Raíssa Lomonte, bom dia. Bom dia, começa agora o SBT Agro. Vamos conferir as notícias do setor que move a economia do país. Ânimos acirrados nesta semana em Brasília. O STF votou contra a tese do marco temporal de demarcação de terras indígenas. Para a corte, não se deve limitar a demarcação à data em que a Constituição foi promulgada, em 5 de outubro de 1988. Os parlamentares, principalmente do agronegócio, reagiram e aprovaram no Senado Federal o projeto de lei que trata do assunto. Vamos conferir. O projeto de lei que define o marco temporal para a demarcação de terras indígenas foi aprovado no plenário do Senado Federal com 43 votos favoráveis e 21 contrários e seguiu para a sanção presidencial. Os parlamentares, principalmente ruralistas, comemoraram a vitória, mas a queda de braço com o judiciário continua. E nós vamos aqui, mais uma vez, lutar pela segurança jurídica e pelo direito de propriedade desse país. O movimento foi organizado pela Frente Parlamentar da Agropecuária, em represália ao que chamou de invasão de competências do Supremo Tribunal Federal nas votações do marco temporal e em outros temas, como a descriminalização das drogas. A oposição apoiou ainda uma proposta do deputado federal Domingos Sávio, que autoriza o Congresso a suspender, por maioria qualificada, decisões do STF que não estiverem de acordo com a Constituição. Os absurdos de tentar legislar pautas que são muito caras ao povo brasileiro, que devem ser objeto de debate, aborto, drogas, devem ser objeto de debate, sim, é legítimo que uns se posicionem a favor e outros contra, mas o debate deve ser no parlamento. Aqui é a casa que representa o povo brasileiro, não o STF usurpando o papel do parlamento. Paralelo ao movimento do Congresso Nacional, o STF fixou tese sobre o marco temporal, na qual prevê que as indenizações devem ser pagas pelas benfeitorias e pela terra de quem ocupou de boa-fé esses territórios. Com impasse entre os poderes, essa advogada explica que se a lei for sancionada, ela pode ser considerada inconstitucional. Claro que esse projeto de lei ele já nasce aí com uma grande tendência de ser declarado inconstitucional, né? Caso o nosso presidente da República homologue, promulgue essa lei vai ser, sim, já nascer com um quê de inconstitucionalidade. Mas o que a gente precisa entender é que ela só é declarada inconstitucional se o STF fizer isso. Então, essa lei é válida até que expressamente ela seja declarada pelo STF, tá? Porque é importante a gente entender, uma decisão em sede de repercussão geral, ela não vai vincular o Poder Legislativo. A gente está falando de poderes independentes. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, estima que, sem a lei, a área demarcada do território nacional deve passar de 14% para mais de 25% se todas as 615 reivindicações sobre terras forem aprovadas. Algumas delas ficam no centro-sul do país, onde há uma grande produção de alimentos. Quem conversou conosco sobre esse assunto foi o Rudy Ferraz, que é diretor jurídico da CNA. Confira. O projeto de lei foi aprovado essa semana, chegando à Presidência da República tem um prazo de 15 dias úteis para sanção, apreciação do projeto, sanção ou veto pelo Presidente da República. Sendo vetado, naturalmente o Congresso Nacional irá apreciar novamente esses vetos. Sendo aí sancionado, nós restabeleceremos aí esse regime do marco temporal dos processos de demarcação, restabelecemos a paz e a tranquilidade para toda a sociedade brasileira. Agora vamos falar de exportações. Até setembro, o Brasil conseguiu abrir 44 novos mercados para os produtos agropecuários, segundo o Ministério da Agricultura. As informações chegando de Brasília com Vanessa Ferreira. Bom dia, Raíssa. Bom dia a todos. Olha, as exportações do agro subiram 6,6% em agosto no comparativo ao ano passado, atingindo 15,6 bilhões de dólares. O valor corresponde a 50% do total de exportações do Brasil. Esses mercados são principalmente de carne suína e bovina, com vendas para países como México e República Dominicana. Essas vendas são importantes porque esses países, assim como outros, seguem uma série de protocolos
protocolos muito rígidos para comprar produtos de outros países, especialmente no caso das carnes. E aí, quando o Brasil segue esses protocolos e consegue vender para esses países, ele demonstra que segue normas rígidas e tem produtos de qualidade. Isso aí facilita para que outros países também se interessem pelos nossos produtos. O plantio da soja 23-24 começou, mas safra após safra, o Brasil precisa lidar com o problema, a armazenagem, dessa quantidade crescente de grãos. Para se ter uma ideia, a falta de armazéns influencia até no desperdício. Por ano, mais de 36 milhões de toneladas de grãos são perdidas. A gente vai saber mais sobre esse assunto com o nosso entrevistado, o Paulo Bertolini, que é presidente da Câmara Setorial de Equipamentos para Armazenagem de Grãos da ABMAC. Paulo, seja muito bem-vindo. Esse tema é importante porque é corriqueiro a gente noticiar, essa falta de armazéns. O que a gente pode fazer definitivamente para resolver esse problema? Bem-vindo de novo. Obrigado, Raíssa. Bom dia. É um problema que já veio há muitos anos, ele está mais grave, porque o ano passado o déficit de armazenagem era em torno de 90 milhões de toneladas, e esse ano passa de 125 milhões de toneladas. Isso gera, como você falou, desperdício lá no campo, não só da perda física do produto, mas também da qualidade do produto, porque o agro não para, mas o agro também não espera. A lavoura, quando está no momento da colheita, ela precisa ser colhida, senão perde no campo e perde também a sua qualidade. E muitas vezes a perda também não é só nessa questão física e de qualidade, mas principalmente no valor da mercadoria, do produto. Quando não se tem lugares para processar o grão, que é secar, classificar, limpar e depois armazenar, o agricultor ele se sente obrigado a entrar no mercado e se ver livre de sua produção. E aí a oferta vem de uma forma massiva de todas as partes e faz com que os preços agrícolas caiam. Esse ano os preços agrícolas caíram muito, principalmente em decorrência da falta de espaço para armazenar e processar a sua produção. Certo, Paulo, o plantio da soja já começou, Qual a recomendação para os produtores em relação, então, à armazenagem dessa safra? O primeiro é construir armazéns, porque é uma solução que tem que ser definitiva. E a produção brasileira tem sido crescendo. Em média, Raíssa, o Brasil cresce em torno de 10 milhões de toneladas na sua produção de grãos todos os anos. Só que a capacidade de armazenagem só cresce metade disso. Então, o déficit tem sido crescente e não é porque a indústria brasileira não tem a capacidade de construir silos, fabricar silos, secadores, etc. Ela tem, tanto é que ela exporta para mais de 40 países. O que falta hoje, basicamente, são recursos na linha do PCA em tempo para que o produtor construa para a próxima safra. Então, a recomendação é que o agricultor entenda que o negócio de armazenar, secar e processar sua própria produção é parte do seu negócio como um todo. Essa terceirização ela custa muito cara, não só em forma de desembolso, como de desvalorização do produto que ele produziu com esmero até aquele momento. Obrigada. E a crise do leite continua. Aproximadamente 700 produtores do Rio Grande do Sul protestaram no município de Frederico Westphalen nesta semana contra as importações de leite e subprodutos vindos do Uruguai e da Argentina. Vamos conferir mais informações direto de Porto Alegre. Olá, Raíssa e pessoal ligado no SBT Agro. Olha, o setor leiteiro vem reivindicando há bastante tempo soluções do poder público para amenizar a crise que os produtores vivem hoje. Eles afirmam que as importações estão afetando negativamente o preço do leite, que hoje está em torno de R$ 1,20 o litro. De acordo com o setor, esse valor não cobre nem os custos de produção. E por isso, muitos produtores, inclusive, estão abandonando a atividade. Nós conversamos com o Eugênio Zanetti, que é vice-presidente da FETAG e que participou do protesto. Vamos ouvir o depoimento dele. Precisamos, mais uma vez, que o governo olhe aqui para os nossos produtores que vêm enfrentando grande dificuldade devido a essa enxurrada
de leite que vem entrando aqui dos países do Mercosul. Então, dessa grande mobilização que fizemos no município de Frederico Westphalen, né, mostrando mais uma vez a importância que tem a mobilização para que a gente possa estar trazendo boas notícias para os nossos agricultores, que eles vivem num grande momento de dificuldade e esperamos que o governo federal olhe para esses produtores. E em reunião na quinta-feira, o governo federal anunciou aos representantes da FETAG que vai reduzir ou isentar de impostos empresas que não importam leite, tentando assim aumentar a demanda pelo produto brasileiro. Os produtores rurais ainda consideram a medida insuficiente. A gente fica de olho nesse assunto. E os agricultores investem em alimentos minimamente processados para os consumidores. No Brasil, esse mercado ainda é pouco explorado. Portanto, tem potencial de crescimento? Vamos conferir na reportagem da nossa equipe lá em Rondônia. Há 8 anos, Eloíla se mudou junto com a família para esta propriedade, localizada na zona rural de Ji-Paraná. Antes de vir para cá, eles trabalhavam com a produção de gado, mas com as inúmeras dificuldades que surgiram, resolveu empreender em uma nova área, os minimamente processados em hortaliças e verduras. A gente queria ter um diferencial, entregar in natura. Ji-Paraná tem muito produtor que entrega in natura, então a gente precisava ser algo diferente na cidade. É nesta área de 1 hectare que a família cultiva alface, couve, cheiro verde, quiabo, pepino e tomate cereja. Os alimentos saem daqui prontos para o consumo. O sonho já existe há muitos anos e com a ajuda de parceiros como Emater e Sebrae, foi possível torná-lo realidade. O processo começa aqui, na horta, que com técnicas é possível colher alimentos com qualidade. Produtores como a Eloíla recebem o apoio e incentivo da Emater, empresa de assistência técnica e extensão rural. Esta gerente local fala da importância do acompanhamento, já que 92% da produção no estado de Rondônia vem da agricultura familiar. Além de tudo isso, a gente trabalha a questão da agroindústria, na lei do PROV, incentivando. A produtora está cadastrada direitinho, está tudo certinho, né? Redondinho, ela pode vender o produto dela para onde ela quiser. Alimentos de fácil manuseio, lavados, sem cascas, talos ou sementes. Essa praticidade parece ter agradado os moradores da cidade. Em menos de um mês funcionando, a produtora revela que já não estão conseguindo suprir a demanda. Muita gente trabalha fora, quer se alimentar bem, porém não consegue devido à correria. Então a Hortamix ela vem propor isso, trazer uma alimentação saudável, agregar mais legume e verdura na alimentação das pessoas e com praticidade, fazendo com que elas não percam tanto tempo na cozinha. E um bom café faz parte do dia a dia de muitos brasileiros. Mas você sabe a origem desse produto? Registros dizem que os cafés foram descobertos no ano de 575 d.C. e passaram a ser consumidos em polpas pelos humanos. Só no século XIV começou o processo de torrefação, outro passo importante para popularizar o café como bebida no mundo. E no dia 1º de outubro é celebrado o Dia Internacional do Café. A gente vai saber a importância dessa produção agora com a colunista Alessandra Bergman. A data foi criada em 2015 por uma entidade que queria organizar uma única celebração de café em todo o mundo. O Brasil é o maior produtor do grão e o segundo maior consumidor de café no planeta, atrás somente dos Estados Unidos, e exporta para 145 países. No ano passado, faturamos 9 bilhões de dólares, algo em torno de 45 bilhões de reais, seja na forma de café verde, solúvel ou extratos. A colheita 2023 está praticamente finalizada, com 54 milhões de sacas, segundo dados da Conab, um crescimento de 6,8% em relação a 2022. E a relação Brasil com o café é muito antiga. O primeiro cultivo aconteceu em 1727 no Pará e foi principal produto de exportação do século XX. Mas além de tudo isso, a cultura do café é muito importante para os agricultores familiares e também uma importante receita para Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo, tanto no comércio quanto na indústria. Estima-se que 5 a 10% do consumo brasileiro sejam de café especiais, aqueles selecionados que custam um pouco mais e são vendidos em cafeterias ou canais de internet. Eu prefiro o meu pretinho e com bastante açúcar. E você, Raíssa? Eu já acostumei a tomar o café com leite e sem açúcar. E olha, uma dica para quem faz café em casa. A borra funciona como adubo para as plantas e também é ótima para tirar mau cheiro da geladeira. Fica a dica.
O SBT Agro fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Tenha um bom fim de semana. Tchau, tchau.